Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda. Programa Sopapo do Padeiro, resgatando a cultura afro-sul brasileira. Com o babalaô e músico Paulo Malê. Para debates e sugestões, entre em contato pelo e-mail ou MSN sopapodopadeiro@terra.com.br. Peço permissão pra contar de vez suas orações, seus heróis sagrados. Boa noite, Brasil, boa noite, internet. Programa Sopapo do Padeiro, Rádio Toques de Aruanda. Meu nome é Paulo Malé. Estamos aqui novamente na segunda-feira, dia 14 de novembro, 19h30, diretamente de Porto Alegre, mais precisamente no Morro Santana, fazendo a transmissão desse programa com a tendência afro-sul, que a gente sabe que existe no Brasil aí. E hoje o programa será mais musical que o programa da semana passada. Hoje eu resolvi colocar no ar um programa todo relativo ao candombe, que é um ritmo afro-uruguaio, que pouca gente conhece e ele vem se disseminando, até porque ele já foi considerado aí como um patrimônio histórico do Uruguai, esse ritmo. E recentemente, numa viagem ao Uruguai, eu tive a oportunidade de contatar vários elementos e várias pessoas que são ligadas ao candombe. Né? Eu até trouxe um tambor de lá que é chamado de piano. Eu vou explicar um pouco de como funciona essa mecânica dos tambores de candombe. E nós vamos rodar bastante candombe aqui. E eu tive a oportunidade de comprar um tambor chamado piano, realmente, que é isso que eu estava falando, do Catito. O Catito é um luthier de tambores de candombe. E Catito Martínez, ele é um afrodescendente, é um afro-uruguaio, e ele tem toda uma história. O pai dele também era considerado um grande luthier, então é um tambor assim que é histórico a gente ter esse tipo de referência dentro da nossa casa aqui. Tem mais algumas coisas interessantes em relação a isso, que o candombe, se a gente ouvir bem o nome candombe, é muito parecido com candomblé, né? E a referência não, mas a origem dessa palavra também é banto, assim como candomblé. Porque no Uruguai, há 200 anos mais ou menos, é que vem essa tradição do candombe, claro, com os escravos que vieram de várias partes da África e habitaram o Uruguai durante muito tempo. Segundo relatos, assim, pesquisas que a gente fez aqui, as raízes afro-uruguaias, elas vêm Yorubá da Nigéria, vem Banto do Congo e da Angola, vem os Euefon e Fante Achante do Daomé e Malê, Mandinga de Sudão. Então, são alguns grupos étnicos africanos que foram levados como escravos, né? Até aqui a América e, consequentemente, ao Uruguai. E influenciaram totalmente a cultura uruguaia, né? Então, essa mescla de africanos fizeram dentro do Brasil algumas coisas, e dentro do Uruguai, que é muito pouco conhecido, fizeram tradicionalmente evoluíram esse ritmo, né? Hoje é chamado de ritmo, né? O ritmo de candombe. Bom, para quem quiser aí participar do programa, sugerir coisas, nosso e-mail é sopapodopadeiro@terra.com.br. Isso serve tanto para e-mails quanto para o MSN, tá, pessoal? Então, boa noite a todos de novo. Então, hoje nós vamos ficar aí trabalhando em cima do candombe. Então, o candombe é um ritmo baseado nos escravos africanos, tá? Ele musicalmente no Uruguai é como um samba para o Brasil, como uma rumba e o tchá-tchá-tchá em Cuba, né?
o La Bomba e La Plena aqui em Puerto Rico, o merengue na República Dominicana. E a origem do candombe era uma dança dramática e religiosa que congregava os escravos africanos e seus descendentes. Então começou a partir de uma dança, isso. E o Dia de Reis, que é o dia de 6 de janeiro, é o dia comemorado, uma celebração em homenagem ao candombe. E essa dança ritual se realizava ao ar livre, ou em alguns lugares religiosos, alguns terreiros, né, dentro do Uruguai. E os instrumentos que acompanhavam eram tambores pequenos, certo? E feito com, normalmente, muito feito com barris. Como Montevidéu tem um porto bastante movimentado, então é plausível que em algum momento lá dos escravos trabalhando no porto também se tenha descascado um barril lá e se tenha colocado um couro e amarrado com corda e saído tocando, né? Então, isso é interessante porque essa referência a gente tem aqui no sul, em Rio Grande, como o Supapo, né? O Supapo também tem essa forma de origem, desculpa, principalmente em Rio Grande, nem tanto em Pelotas, mas a coisa do porto de Rio Grande. Então, também se fala até no filme O Grande Tambor que em algum momento alguém colocou um couro de animal em cima de um barril aonde se levavam mantimentos, uma série de coisas, né? Então o candombe é isso. O candombe é um ritmo afro-uruguai que hoje nós vamos ficar conhecendo bastante aqui, porque eu vou tocar muita coisa. Vou tocar um pouco do Hugo Fatoruso, que é um ícone do candombe uruguaio, um pouco também do Rubem Rada, que é outro ícone uruguaio, e vou tocar também um pouco do Sebastián Rantos, que é um músico uruguaio muito bom, um ótimo compositor, e o Seba tem toda essa linhagem aí, e tem também uma influência da música brasileira, o qual eu já conversei com ele sobre isso. E isso é fantástico, assim, porque isso une os nossos dois países, aí, Brasil e Uruguai, como uma coisa só, como se não existisse fronteira. Dentro desse trabalho do Seba tem toda a influência do candombe, e isso vai ser notado a partir do que eu vou tocar algumas coisas dele também, não necessariamente candombes. Um milongon, como era do Alfredo Citarrosa, que famosíssimo no Uruguai como um músico de milongas. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, até para que o Brasil conheça e se interesse mais por esse ritmo que é tão parecido com os nossos ritmos. Por exemplo, os nossos toques de tambor de queto são muito parecidos, assim, as tônicas, a forma como ele é tocado, que nos tambores de candombe se toca muito com uma mão, normalmente a mão esquerda no tambor, e a mão direita com o que eles chamam de palo, que é uma baqueta, uma baqueta grossa, assim, de talvez aí de uns 2 centímetros de diâmetro, acredito eu, mais ou menos isso, uns 2 centímetros, 1,5 de diâmetro. Então é uma baqueta grossa, assim, sem ponta, ela é um pedaço de pau mesmo. É o que se chama de palo. Então, quero chegar a mostrar para você só tambores e mostrar o ritmo em si. Então, inicialmente, para se ter o bastante conhecimento, para se ter uma ideia, já começar a ter uma ideia do que é o candombe, eu vou rodar 2 músicas do Hugo Fatoruso e o grupo Rei Tambor, que eles também chamam de Tambor Rei lá, isso, né? Então, Hugo Fatoruso e Rei Tambor, nós vamos rodar a música Repicado e logo depois uma melodia candombe ferna, que é muito interessante para quem ainda não ouviu e quer ter a noção exata
do que eu tô falando. E aí vocês vão dando seus comentários aí, pessoal. Quem quiser me adicionar no Facebook é Paulo Mallet, Mallet, para vocês terem uma ideia. Depois a gente pode trocar mais ideias, mas vocês terem uma ideia do que é realmente o candombe. Então vai lá, o Hugo Fatoruso, 2 músicas com ele aí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a grabar? Cuento y arranca, ¿está? 1, 2, 1, 2. Canto repicado y repicó el tambor, y cantando el piano puso su color. Juntos y en madera van en su vidi con llanto. En este video la danza sensual, danza del moreno es la danza ancestral. Junto a los tambores que nacieron ya sonando.
voltamos aí na Rádio Toques de Aruanda. Nesse momento estava tocando Hugo Fatoruso. Essa segunda música se chama Melodia Candombe Ferna e a primeira música é Repicado. Isso é do Hugo Fatoruso e o grupo Rei Tambor. É um CD, se não me engano, de 2007, tá? Então aí tem uma amostra, um pouco do toque do tambor do candombe, que é esse toque afro-uruguaio. Bom, o candombe basicamente trabalha com 3 tambores, tá? Depois existem las cuerdas de candombe, as cuerdas, e las comparsas, que eu vou explicar um pouco para vocês o que é. Las cuerdas é uma série de tambores, tá? E as comparsas também, só que as comparsas são tambores que saem nas ruas no Uruguai e nos bairros, em Montevidéu, mais especificamente. Então a gente conhece aí algumas comparsas, tem Isla de Flores, Quarém, tem a comparsa La Jacinta, que é do nosso amigo Catito, lá, que eu falei no início do programa, que é do bairro Jacinto Vera, que é um bairro de Montevidéu, onde mora também o Sebastian Rantos, que depois nós vamos rodar alguma coisa dele aqui. Grande Seba, um abraço, Seba. E então as comparsas são uma série de vários tambores, não tem um número específico de tambores, mas que saem nas ruas, normalmente nos fins de semana, né? Tocando o candombe pelas ruas, as pessoas acompanham como se fosse um carnaval de rua, mas isso acontece regularmente, não é só na época do carnaval, né? O carnaval do Uruguai, na verdade, ele dura em torno de um mês, se não me engano. Então é interessante o quanto isso é forte lá e que muitas vezes a gente aqui não tem a ideia do que seja, né? Só indo a Montevidéu e indo ao Uruguai, vendo isso com os próprios olhos, é encantador e é emocionante. Bom, e Las Cuerdas são 3, 5 tambores que tocam o candombe também, certo? Então o candombe, na verdade, tem 3 tambores, que é o tambor tico, que ele é a estrutura do ritmo do candombe, né? Ele tem uma sonoridade alta, e ele que tem a responsabilidade de manter a pulsação constante, parelha, né? O toque consiste assim na verdade, é aquilo que eu falei antes, com toques de palo, né, da baqueta, misturado com a mão, mais no caso do tico, mais na borda do couro, né? Também tem o tambor piano, que ele é um tambor de afinação grave, ele é o mais grave deles, aquele que quando a gente está escutando o candombe, sente ele pulsar atrás, batendo bem grave, é o piano, né? Ele é um apoio, né? Quase como se fosse um surdo aí no nosso samba. E ele faz o ritmo, e a clave rítmica também, né? Que se faz muito na madeira, que se bate com a baqueta na madeira, se faz muito com todos eles, mas normalmente se começa num piano, tá? E a ideia dele é realmente de dar a ênfase grave na cuerda, né? na sequência de tambores. E o tambor repique, que é quase como o repique nosso aqui também de escola, tá? O tambor repique é o que improvisa, é aquele que faz os fraseados rítmicos, é ele que realiza, normalmente eles realizam isso com as duas mãos, ou também com palo em mão, né? Com baqueta em mão, né? Então também é bem interessante, mas ele é que faz as fraseadas, as improvisações normalmente estão por conta deles, né? Em alguns grupos musicais, como a gente vê muito no Rubem Rada, por exemplo, nos grupos do Rubem, é comum eles usarem tumbadoras, congas, né? Para também fazer uma conversa com esses outros 3 tambores, com o tico, com o repique, com o piano. Então é bem interessante essa estrutura
essa estrutura de tambor, porque lembra, eu comentei no início do programa que tinha uma semelhança com os toques de queto do candomblé. Pô, os toques de queto do candomblé, o que são? Rum, rumpi, lê, que a gente sabe que são diferentes. Se olhares, a gente olhar o desenho, são parecidos, mas a gente sabe que as sonoridades são diferentes, os timbres são diferentes, né? A forma de tocar é diferente. Muitas vezes no candomblé se usa 2 aguidavis, né? 2 baquetinhas finas, que é um tanto diferente. Mas para quem está a 4.000 quilômetros de Salvador, Montevidéu é praticamente 4.000 quilômetros de Salvador, ter uma referência tão parecida é, no mínimo, impressionante. Eu fico assim estupefato como a cultura africana, como o negro, apesar de escravo, conseguiu manter sua identidade com toda essa mescla de escravos de tudo que é lugar da África. Então, isso realmente é fantástico. Eu não conheço alguém que tenha um povo, uma classe, é difícil, não sei do que chamar, mas que teve como uma referência continental depois de ser escravizado a sua cultura, né? Bem impressionante isso. Então é fantástico como o candombe tem essa semelhança. Bom, pessoal, eu queria falar de umas outras coisas que estão acontecendo, porque essa semana na verdade, a semana da consciência negra, né? Realmente, semana passada nós demos algumas coisas de agenda. Eu queria repetir algumas coisas. Exemplo, amanhã, às 14 horas, em Salvador, no Engenho Velho da Federação, vai ter a 7ª caminhada contra a violência, a intolerância religiosa e pela paz. Então, o pessoal de Salvador aí, ou quem esteja em Salvador, está nos ouvindo, interessantíssimo participar desses movimentos. De 16 a 18 também de novembro, no Centro Educacional Dr. Aloysio de Castro, vai ter Novembro Negro, tá? Africanidade da África para o Brasil. De 16 a 19 de novembro, das 9 às 18 horas, no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador, vai ter o Afro 21, é o Ano Internacional dos Afrodescendentes, que é esse ano, tá? Reconhecido pela ONU como Ano Internacional dos Afrodescendentes. Então é importante a mobilização, principalmente para que essa cultura não seja mais tão oprimida como tem sido feito ao longo dos nossos séculos aí, tá? Na Praça da Sé, em Salvador, dia 20 de novembro, olha, pessoal, isso aqui é interessantíssimo. Lavagem da estátua de Zumbi na Praça da Sé, em Salvador, às 14 horas, no dia 20 de novembro. Certo? 20 de novembro é domingo que vem. Tá? E do dia 21 ao 23 de novembro, também em Salvador, tem um seminário de educação, cultura e diversidade étnica. Certo? No auditório do Museu Eugênio Teixeira Leal, na Rua do Açouguinho, sem número, lá no Pelourinho. Tá? Das 14 às 18, Seminário de Educação, Cultura e Diversidade Étnica, de 21 a 23, então é de segunda a quarta que vem, certo? Quem puder comparecer, compareçam nesses locais, que são movimentos culturais interessantes, e sempre é algo bem-vindo, e a gente sempre acaba conhecendo coisas novas e tendo informações novas acerca dessa cultura, certo, gente? Também, ainda falando de agenda, para quem está no Rio de Janeiro, tá? Me passaram aqui, onde é que está? Me passaram aqui que vai ter o 4º seminário sobre diversidade cultural e étnica e práticas escolares. Olha, isso é interessantíssimo, tá? A gente tem agora como lei aí que se coloque nas escolas cultura afro. Então é importante esse tipo de seminário. É na Casa Laranjeiras, na Praça Zumbi dos Palmares, no centro de Angra dos Reis, tá? Das 18 a 22 horas, dia 29 de novembro. Certo? Muito interessante isso aí.
esse mesmo seminário também terá no Rio de Janeiro, só que eles não me definiram e não me passaram o local. Assim que me passarem o local, eu aviso a todos. Certo? Aqui no Rio Grande do Sul, mais particularmente, tem algumas coisas interessantes também. Começou dia 12, está indo até agora dia 18, um projeto de debates itinerantes, tá? Afrontando o seu conhecimento é o nome, História e Consciência Negra. Isso é nas escolas de ensino médio de Santa Maria. Então quem é de Santa Maria fica atento a isso aí. Isso aí está rodando em Santa Maria. Esses debates sobre a história e a consciência negra, tá? Amanhã, dia 15, no Teatro 13 de Maio, em Santa Maria, às 8 da noite, às 20 horas, tem a apresentação do Camafeu, tá? O Museu 13 de Maio, ao Teatro 13 de Maio, com o espetáculo Negruras Urbanas. Também tem às 20 horas em Venâncio Aires, que é uma cidade também para o Vale do Taquari, a palestra Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes, no centro de Venâncio Aires, Rua Emiliano Macedo, número 640, 20 horas. E também, interessantíssimo, pessoal de Canoas, tá? Amanhã mesmo, dia 15 de novembro, tem a escolha da mais bela negra canoense. Tá? Na Rua Farroupilha 834, no bairro Nossa Senhora das Graças, às 23 horas, tá? 23 horas de amanhã. Então compareçam aí para esse evento interessantíssimo que terá. Certo? Então vamos rodar mais um pouco de candombe aí. Agora eu vou rodar o Rubem Rada, 3 músicas seguidas do Rubem. A primeira é Ager Te Vi, a segunda é Candombe Jamada e a terceira é Louco de Amor, que são formas de candombe também. Vocês vão apreciar. O Rubem tem... Isso é de um show que o Rubem fez em 2004. É uma turnê que ele fez de jazz, um candombe voltado para o jazz. Então, uma forma diferente de tocar candombe, muito interessante. Então, segue aí Ager Te Vi com Rubem Rada. Ayer te vi
Ayer te vi, sin miedo, ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Fuerza, ayer te vi, eso, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana y venía a candombear a las 3 de la mañana y después me contás si seguí alimentando pena o si pudo por fin el candombe tus penas matar. ¡Fuerza! Ayer te vi. Pero muchachos, ¿cómo van a parar allí? Vamos a seguir un poquito más, loco, me nené.
los ojos de esa muchacha, pude entender que tengo tal vez una esperanza. Yo me enredé en los ojos de esa muchacha y terminé cantando de amor solo en la playa. Compuse una canción de amor con 1000 ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor voy. Yo le robé a sus ojos si no se enoja todo ese hermoso brillo de amor que hoy se me antoja. Ya no resisto más la ansiedad que me provoca el escuchar palabras de amor pero en su boca. Compuse una canción de amor con 1000 ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, 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 loco de amor. Decidí sin que me pida ser esclavo de su vida y gastarme en 1000 poesías para hablarle de mi amor. Ojalá se diera cuenta todo lo que en mí despierta y viniera por los besos que al amor quieren jugar. Aquella noche fue maravillosa. Yo estaba solo caminando por Buenos Aires cuando de repente aparece ella. ¡Pah! Sentí que mi cuerpo temblaba de emoción. Entonces me dije, ¿para qué me voy a ir de acá? Me quedo con ella para apapachar. Y así termino esta canción con decisión madura. Juro que nunca más la veré si sano mi locura. Loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor, ale, loco de amor, loco de amor, me quieres, loco de amor, loco de amor. Oye, mira, Rubén Nada, ¿qué me gustaría ser? Horquillita de tu pelo, toma que toma, toma que quiero vos. Loco de amor, loco de amor, me quieres, loco de amor, loco de amor, loco de amor, yo voy, loco de amor, yo estoy, loco de amor, yo voy, loco de amor. Qué corazo, qué bien cantan, Bueno, somos todos murguistas ahora, señores. Se acabó el momento de que sea yo solo el que esté acá arriba haciendo cosas. Bom, tá aí o Rada, como é conhecido entre seus amigos. Rubem Rada, essa voz maravilhosa aí, ele faz o que quer com a voz, esse uruguaio fantástico. O Rubem nasceu em Montevidéu mesmo, em 1943. E ele tem uma forma diferente, essa forma com essa influência jazzística aí, também é uma influência de jazz, de funk, do tango, do rock. Quer dizer,
ele pega o candombe e traz uma série de influências de fora, muito interessante, mescla com muita coisa, particularmente me agrada muito esse tipo de forma musical, assim. E o Rada é considerado um ícone no Uruguai, né? E ele tem também ele tem esse toque todo do candombe, porque o Rada ele é negro, né? Então ele tem uma coisa que me agrada. Nós estávamos falando agora sobre essa coisa dele colocar o jazz, colocar o rock, colocar o pop, colocar o funk, tudo junto, mas ele faz de uma forma como se parecesse que isso sempre existiu dessa maneira. E não, né? Isso tem a raiz dele, mais a influência aí, Ray Charles, Louis Armstrong, Carlos Gardel, que é uma influência que ele tem também, que ele já falou sobre isso. Agora, é interessante que isso parece algo que já existia dessa forma, né? Do feeling dele ser tão apurado e tão preciso dentro do candombe. Isso é realmente fantástico, né? Quem não conhece, procura conhecer, procura achar na internet, no YouTube tem muitos vídeos do Rada, e vale a pena ver a quantidade de opções e de nuances que ele dá nas músicas a partir do candombe, a partir dos toques de candombe. É fantástico. Bom, pessoal, eu vou colocar mais alguma coisa de agenda aí para vocês, que é importantíssimo, né? Continuando aqui no Rio Grande do Sul, dia 17 de novembro, agora quarta-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, vai ter a entrega da Comenda Zumbi dos Palmares, hein? Participem disso. E também às 19 horas, no mesmo centro de Venâncio Aires, vai ter uma sessão do filme O Grande Desafio. Certo? Vai ter um jantar afro no encerramento da Semana da Consciência Negra, dia 19 de novembro, em Venâncio Aires. Tá? Em Gravataí, no dia 19 de novembro, no bairro Oriçó, na rua Castilhos Inácio Barcelos, número 124, às 10h30 da noite, vai ter a Miss Quilombola. Olha aí, coisas diferentes acontecendo no Rio Grande do Sul. Também vai ter em Santa Maria, na Escola General Edson Figueiredo, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, no dia 19 de novembro, das 8 da manhã ao meio-dia, uma mostra de trabalhos, tá? E também no Museu 13 de Maio, em Santa Maria, das 3 às 7 da noite do dia 19, uma oficina de dança afro. Então, olha, vamos prestigiar. Também em Santa Maria, no MASME, que é o Museu de Artes de Santa Maria, na Avenida Presidente Vargas, 1400, no dia 18 de novembro, sexta-feira, vai ter uma exposição de orixás, o sincretismo religioso dos deuses africanos aos santos católicos, obviamente, né? No dia 23 a 25 de novembro, na Faculdade Metodista de Santa Maria, vai ter o segundo curso sobre africanidade do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Faculdade Metodista. Olha que maravilha, isso é uma coisa que eu reclamo muito no Rio Grande do Sul, que a gente quase não vê e que a gente vê muito presente para cima no país, tá? É uma faculdade metodista, onde não tem uma cultura afro e a religiosidade não tem nada a ver, tem um núcleo de estudos afro-brasileiros. Então isso é fantástico. Quem quiser se inscrever nesse curso sobre africanidade, o e-mail é N de nada, E, Equador, A, Argentina, B de Brasil, NEAB, NEAB, @metodistadosul.com.br. Pessoal, importantíssimo, quem estiver em Santa Maria, se faça presente, que tem, ou arredores, né? Não precisa ser Santa Maria, né? Nos arredores aí. É interessantíssimo esse curso aí, tá? De 23 a 25 de novembro. E também no dia 28 de novembro, às 20 horas,
na rua Flores da Cunha, 287, em Montenegro, tá? Terá uma palestra com o professor Dr. Carlos Moore. E o nome da palestra é Africanidades e Pensamento Negro, certo? Repensando o conceito de negritude no contexto brasileiro, do ensino de história da África e das culturas africanas e da diáspora negra. Então, interessantíssimo como a gente tem eventos aqui no interior relacionados à cultura africana, nessa Semana da Consciência Negra, aí, importantíssima nesse ano internacional da Consciência Negra. Tá? Tem algumas coisas que me mandaram de Minas Gerais, também pessoal de Minas que está me ouvindo aí. Vai ter uma Comenda Consciência Negra 2011 na Câmara Municipal de Divinópolis, viu? Agora, quarta-feira, dia 16 de novembro, às 17 horas. E vai ter também em Ouro Preto, Minas Gerais, no anexo 1 do Museu da Inconfidência, a exibição do filme Atlântico Negro, Na Rota dos Orixás. É fantástico esse filme, porque esse filme retrata o quanto o negro conseguiu, mesmo saindo da África só com a roupa do corpo, conseguiu refazer a África dentro do Brasil. Isso realmente é espetacular. Então é às 19h30 do dia 16 de novembro, no anexo 1, no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, Minas Gerais, no auditório, tá? O filme Atlântico Negro, Na Rota dos Orixás. Fantástico, tá? Ainda em Divinópolis, dia 18 de novembro, um abraço a todo mundo de Divinópolis. Eu estive aí em 2009, fantástica cidade, muito legal, estava quente pra caramba, mas foi ótima a viagem. Dia 18 de novembro, aí, às 18 horas, vai ter um aulão de capoeira, maculelê, puxada de rede, e apresentação dos alunos da oficina Capoeira Mundi Morro de Santana, certo? Em Montes Claros vai ter um concurso de beleza negra, no Sesc de Montes Claros, também no dia 18 de novembro, às 20 horas. Dia 19 de novembro, também em Divinópolis, a abertura da Festa da Consciência Negra 2011, certo? Então vejam que tem bastante coisa para a gente ver em Minas Gerais também. Olha aí, dia 21 de novembro, agora vai ter o legado de Chico Rei e o reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, também no mesmo Museu da Inconfidência em Ouro Preto. Certo, pessoal? Então, na próxima rodada aí, depois das próximas músicas, eu volto para colocar mais algumas coisas de agenda que estão acontecendo na Semana da Consciência Negra no Brasil. Bom, voltando ao candombe, eu vou rodar aqui mais uns sons agora, e também do Rubem Rada, que é uma cuerda de tambores, tá? Do show, do espetáculo dele, e um candombe para Gardel. E logo depois disso, nós vamos entrar um pouco no Hugo Fatoruso, aí, que eu rodei lá no início, vou rodar mais algumas coisas dele, mas falar um pouco da história dele, de como ele como ele se desenvolveu aí no Uruguai, ele e os irmãos. Tem uma história bem legal sobre o Fatoruso. Então aí vai o candombe para Gardel e logo depois uma cuerda de tambores do Rubem Rada. Candombe para Gardel. Todo el mundo ahí. Pueden hablar, pueden gritar, pueden conversar. A ver ese grito de locura, a ver. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él.
ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace. A ver esa palma. Bom, tá aí então mais um pouco do Rubem Rada. Fantástica essa cuerda de tambores. Espero que todo mundo tenha apreciado aí no Brasil, na internet, no mundo aí, vendo como é que é interessante esse tambor afro-uruguaio.
Bom, gente, recebi agora aqui nesse momento. Tava falando da agenda, já me mandaram aqui. A Semana da Consciência Negra de Pelotas, viu? Pelotas, que a gente tanto aclama aqui como a Salvador Gaúcha. Então tem coisas muito interessantes, pessoal. Agora, desde o dia 7 de novembro até o dia 20, no Calçadão e na praça de alimentação do Largo Edmar Fetter, terão estátuas vivas, tá? De 14, quer dizer, de hoje a 21, Semana Municipal da Umbanda e Cultos Afros, na rua Xavier Ferreira, número 1000. Certo? Também amanhã o lançamento tarde de autógrafos de autores negros na Feira do Livro de Pelotas, às 18 horas. Do dia 16 ao dia 20, terão, olha só, das 14 às 20h30, na Praça de Alimentação Largo Edmar Fetter, em Pelotas. Do dia 16 ao dia 20, terão exposições de trabalhos de artistas negros e culinária afro na Praça da Alimentação. Pô, pessoal, tem que ir, isso aí é fantástico, hein? Também no dia 16 às 16h30, no Ficaí, no Clube Cultural Ficaí, o Seminário Diversidade e Desigualdades. Dia 16 às 16h30, dia 17 às 18h30, dia 18 às 13h30, tá? Tudo no Ficaí. Seminário Diversidade e Desigualdades na Educação Pelotense. É importante para o debate, tá, pessoal? Porque a gente tem que cada vez mais estar levando isso à frente. Temos mais aqui também do dia 16 ao dia 19, também no Largo Edmar Fetter, na Praça de Alimentação, um documentário sobre a história local do samba e os sambistas mais antigos atuantes ao longo dos 200 anos de Pelotas, que é esse ano, né? Esse ano Pelotas está fazendo 200 anos, aí parabéns a toda a comunidade pelotense. Dia 17 de novembro, também na Praça de Alimentação aí do Largo Edmar Fetter, terá painelistas negros às 14h30, às 18h30 a apresentação do Trem do Sul, às 20h30 terá mostra de cinema o filme Ó Liberdade, que é a direção do Rafael Andreazzi e de Cíntia Lang, tá? Interessante. Dia 18 de novembro, a Companhia Afro Daniel Amaro vai fazer um evento em homenagem ao Supapo. Aí, pessoal do Supapo, supapeiros de plantão, Praça de Alimentação, Largo Edmar Fetter, Pelotas, 18h30, no dia 18 de novembro, uma homenagem ao Supapo. Também no dia 18 de novembro, na Associação Rural de Pelotas, a apresentação do nosso amigo aí, Caco Xavier. Um abraço, Caco, às 19 horas, no dia 18 de novembro. Certo? O que mais que temos? No dia 20 de novembro tem uma marcha regional do povo negro, a concentração a partir das 10 horas no Altar da Pátria, tá? E dia 20 de novembro também, a partir do meio-dia, no mesmo Altar da Pátria, vai ter um evento da Liga Estadual de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros. Então, o pessoal de Pelotas tem muita coisa aí para participar. Olha só, também no dia 20 de novembro, no Largo Edmar Fetter, no palco, vai ter uma coletânea, uma mostra rap, e a temática da mostra rap são os 200 anos de Pelotas. Então, são apresentações de hip hop e de samba, às 16 horas do dia 20 de novembro. Certo? Então, muita comemoração, muita coisa interessante acontecendo, muito evento interessante acontecendo em Pelotas nessa Semana da Consciência Negra. Um abração a todos de Pelotas, um abração ao Mestre Batista, um abração a Andréa Terra, grande Chico Vitória, um abração a todo o pessoal aí do Coletivo Ocupação, um abração ao pessoal da Nativo Design, Emerson, Valder, Thaíses, são as duas, um abração aí ao Atos também, que também tem uns debates interessantíssimos conosco aí de música. Bom, pessoal, vamos agora então para o Hugo Fatoruso. O Hugo Fatoruso é um candombeiro aí, nascido em Montevidéu, iniciou sua carreira musical praticamente como
uma virtuose, um prodígio, né? Ele começou a estudar piano com 4 anos de idade. Aos 9 anos ele já tinha um grupo com o seu pai, Antônio, e o irmão Oswaldo, que era chamado de o Trio Fatoruso. E nesse grupo o irmão dele, o Oswaldo, foi o baterista com 5 anos, imaginem. O Hugo tocava acordeon e o pai, o Antônio, tocava baixo. E um baixo que ele próprio tinha construído, quer dizer, ele mesmo tinha feito. E o trio atuava em festivais de rua, interpretando vários estilos do carnaval uruguaio, né? Aos 16 anos, o Hugo começou a tocar baixo acústico como instrumento principal. E nessa época, ele foi o membro mais jovem do Hot Blowers, conjunto de jazz e swing que viajou por toda a América Latina até o final dos anos 50. E até se considera esse período o segundo importante período do desenvolvimento harmônico desse músico, né? A aprendizagem da improvisação, o contraponto musical do jazz, tá? No começo dos anos 60, com o advento do rock, advento do Beatles e Stones e por aí adiante, né? O Hugo formou um grupo chamado Los Shakers, sendo ele e seu irmão Oswaldo os principais compositores, guitarristas e intérpretes. E o Los Shakers era o Hugo e o Oswaldo Fatoruso, o Roberto Pelim Capobianco no baixo e voz, e o Carlos Caio Vija na bateria e voz. Já fizeram um sucesso na América Latina, em grande parte já pela imagem que o Hugo tinha construído, né? Mas também com uma habilidade de combinar coisas mais complexas, o estilo urbano da canção uruguaia, os ritmos do candombe, bossa nova e um pouco de rock ainda num estilo novo. Aí no final da década de 60, o Hugo começou a dar a sua contribuição a partir das influências do jazz e isso do candombe também, né? Mas o Hugo começou a dar sua contribuição já em Nova York, onde ele formou um grupo chamado Opa. Enquanto ele tocava piano e sintetizadores, o seu irmão Oswaldo na bateria e percussão. Era um trio, e o trio tinha um amigo de infância chamado Ringo Tillman no baixo. Então daí foi uma mistura de jazz com rock, harmonias e ritmos do Brasil com esse ritmo afro-uruguaio do candombe, né? Então era uma coisa nova, completamente nova, né? Uma mistura de música uruguaia, de candombe, com samba, com bossa nova. Interessantíssimo. Eles fizeram 2 discos, o Golden Wings e o Magic Time. É bom pesquisar aí, ver se alguém encontra esses discos aí para ouvir. Foi fantástico. E depois disso, o Hugo viajou nos Estados Unidos, trabalhou com Hermeto Pascoal, trabalhou com Ron Carter, Dixie Drex, morou um tempo no Rio de Janeiro aqui também, depois de fazer um trabalho com Milton Nascimento, né? E aí já contribuiu com o Djavan, com o Geraldo Azevedo, com o Chico Buarque, o Naná Vasconcelos, Toninho Horta. Então é um músico simplesmente fantástico. Com tudo isso que eu disse, não precisa dizer mais nada, né? Hugo Fatoruso é simplesmente fantástico. Eu vou rodar aqui dele 2 músicas. Uma é Lonjas del Cuarén, que existia em Montevidéu. O Cuarén era quase que uma quadra, um prédio, é difícil de explicar, só quem for lá para ver mesmo, onde abrigava em vários apartamentos aquele condomínio enorme de afrodescendentes, né? Todos ali, se tocava candombe ali, dançava. Então era uma expressão cultural muito forte em Montevidéu, e não existe mais esse condomínio. Então o nome da música que ele vai rodar é Lonjas del Cuarén, certo? E depois Palo e Mano, que é isso, né? Baqueta e mão, que é uma referência aí clara ao toque de tambor do candombe, certo? Então vamos rodar aí o Hugo Fatoruso. Cuerda de tambores não, Lonjas del Cuarén e Palo y Mano.
Bom, tá aí então Hugo Fattoruso com seus tambores maravilhosos. Sou apaixonado por esse cara, fantástico. A forma musical do Hugo, evoluidíssimo, muito bom mesmo. Espero que todo mundo tenha apreciado até agora aí os nossos tambores de candombe aí, do Hugo Fattoruso, do Rei Tambor, do Rubem Rada, certo? Muito bom, realmente é indescritível como é emocionante falar e ouvir essas músicas e ver que nós temos essa relação tão próxima e tão pouco cultivada. Bom, agora eu vou rodar um pouco do Sebastián Rantos, que é um músico uruguaio, comentei no início, um amigo nosso aqui, e trabalha com todas essas influências aí, né, tanto nossas brasileiras aqui, como essa coisa candombeira do Uruguai. E o Sebastián mora lá no bairro Jacinto Vera. Um abraço de novo aí, Seba. Um abraço a Rossana, que fez aniversário há poucos dias, esposa do Seba. E eu gosto muito do trabalho do Seba porque ele tem uma forma diferente de fazer harmonia, e essa influência dele do candombe uruguaio, da bossa brasileira. Tem horas que eu acho que ele é brasileiro, tem horas que eu acho que ele é uruguaio, e isso é fantástico porque ele tem um quê, uma identidade muito particular. E é difícil encontrar isso hoje em dia, né? A gente vê muita cópia da cópia, cópia da cópia, cópia da cópia. E o Seba não, a gente ouve uma música do Seba e sabe que é Seba. Então isso para mim tem um grande valor, tá? Então eu vou rodar aqui um xote do Seba e um milongão, como eles chamam no Uruguai, milongão, xote com jasmines, que é do primeiro CD do Seba, o Fui Yo, e Milongón Vuqué, que também é desse CD. Então eu quero que vocês curtam. Quem não conhece, procure mais e curta bastante o som do Seba, porque ele realmente é um som muito bom. Voltando ainda nesse momento, quem quiser mandar e-mail para a gente é sopapodopadeiro@terra.com.br. O MSN é o mesmo, sopapodopadeiro@terra.com.br. Estamos na Rádio Toques de Aruanda, programa Sopapo do Padeiro. São 20 horas e 50 minutos. Curtam aí então Sebastián Rantos com Xote com Jasmines e Milongón Vuqué. Estaba tan cansada la memoria de tanto recordar. Los músculos muy bien tonificados de tanto caminar. Enmascarando el sueño y el reloj sin dominar. Una alcancía llena de promesas y el enojo en stand-by. Mirada, aroma de jazmines, en el perfume, un laberinto de recuerdos, un caminar con el sopor del mediodía y el corazón exhausto de tantos inviernos. En la mirada, aroma de jazmines, en el perfume, un laberinto de recuerdos, un caminar con el sopor del mediodía y el corazón exhausto de tantos inviernos. Tenía una sensual misericordia y picar
conciencia un tanto distraída que se pierde sin querer. Alguna pena nómada en las aguas y un océano de miel. En la mirada, aroma de jazmines, en el perfume, un laberinto de recuerdos, un caminar con el sopor del mediodía y el corazón exhausto de tantos inviernos. En la mirada, aroma de jazmines, en el perfume, un laberinto de recuerdos, un caminar con el sopor del mediodía y el corazón exhausto de tantos inviernos. Ya está el torito con la cinta colorada. Aunque no lo creas, no todo está dicho. Tranquilo, Chicho, pare de ladrar. Soy como Cuare, un candombe güey. Voy por el camino, siempre atento, sin destino, con mi estilo citadino rural. Si te hace mal, please baby, no cry. Only déjate llevar por el coloque que traigo de tanto amarle y de tanto amarte, de tanto chicosas. Ya está el torito con la cinta colorada. Ya está el torito colorado. Finivelos como Apolonio de Triana, corre por mis venas como impala. El sentimiento de ser milongón en la voz de Rudolfo Ayala. Ya está el torito con la cinta colorada. Aunque no lo creas, no todo está dicho. Tranquilo, Chicho, pare de ladrar. Soy como Cuare, un candombe güey. Voy por el camino, siempre atento, sin destino, con mi estilo citadino rural. Si te hace mal, please baby, no cry. Only déjate llevar por el coloque que traigo de tanto amarle y de tanto amarte, de tanto chicosas. Ya está el torito con la cinta colorada. Ya está el torito colorado. Ya está el torito colorado. Ya está el torito con la cinta colorada. Já está el torito. Bom, tá aí o Seba, então, Sebastian Ramos. São 8h57, pessoal. Quero agradecer a audiência de todo mundo. Quero agradecer os erros na fala, muitas vezes aqui, que vocês perdoem. E dizer para vocês, então, que um pouquinho do iceberg do candombe nós mostramos hoje aqui. E eu vou deixar como despedida
uma música do Seba que se chama Despedida. Um abraço a todo mundo, um abraço a todo o Brasil, Uruguai, graças Uruguai, e um abraço a todo o pessoal afro-uruguaio, afro-brasileiro e essa mistura que nós cada vez mais vamos falar aqui. Então segue aí Despedida com Sebastián Santos. Meu senhor São Benedito, dá licença pra eu cantar. Vale-me Nossa Senhora, São José de Ribamar. Arerê, 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 arerê. Eu vou dar a despedida como deu a Jassamá. Não cantando tudo hoje, deixo isto pra amanhã. Arerê, 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 arerê. Vou-me embora, como já disse que eu vou. Vou feliz pra minha casa que me espera o meu amor. Arerê, 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 arerê. Vou-me embora, vou no balanço do mar. Eu vou junto com a sereia cantando arerê, 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 arerê. Eu vou dar a despedida, eu vou dar. A gente se encontra logo pra fazer pra fumar. Arerê, arerê, Você ouviu? Pela Rádio Toques de Aruanda. Programa Sopapo do Padeiro, resgatando a cultura afro-sul brasileira. Com o babalaô e músico Paulo Malê. Para debates e sugestões, entre em contato pelo e-mail ou MSN sopapodopadeiro@terra.com.br. Peço permissão pra contar de vez suas orações. Sou zero a sagrada.